Olá meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema para nossa reflexão de hoje é: por que Deus nos amou primeiro? Foi Deus que nos amou primeiro? Foi Deus que escolheu? Foi Ele quem chamou? Foi Ele que designou? Foi Ele que predestinou? Por que Deus nos amou primeiro? Vamos dar uma olhadinha rapidamente nas Escrituras, porque é onde nós encontramos a resposta para tudo isso e muito mais. Então vamos lá. Ninguém é bom, tá? Até mesmo fica como aí até uma sugestão de um subtítulo, claro. Ninguém é bom ou ninguém há de bom, quer dizer, no sentido de que ninguém é bom. O ser humano não é bom, ele tem atitudes, mas ele não é bom, tá? Ninguém há bom senão um que é Deus. Lucas 18:19. Então não há ninguém que faça o bem, no sentido de ser boa pessoa, uma pessoa que tem uma vida reta e íntegra, senão um que é Deus. Então Deus, ele é íntegro, Deus, ele é reto. Você está me entendendo? Nós estamos falando aqui em comparação com Deus. Não que não exista pessoas que sejam assim, que tenham boas atitudes, atitude de amor, de misericórdia, de graça, de bondade, de benignidade, fidelidade, domínio próprio. Tudo isso são frutos. Ou fruto, no caso, que o Espírito Santo concede ao ser. Mas nós estamos falando em comparação a Deus. Então não há ninguém que mereça, não há meritória, não há algo que seja próprio do ser humano caído e pecador. Então, Lucas 18:19 já traz essa passagem. Só Deus é bom, só Deus é bom. Por isso, Ele nos amou primeiro, apesar das nossas fraquezas. Então, apesar de tudo e de todos, Ele me ama, Ele te ama, Ele ama até o maior pecador. Deus abomina o pecado, não combina com Deus, mas ama o pecador, porque este ainda, apesar de, é teu filho, é seu filho. Tá? Eu quero dizer aqui que filho de Deus são todos aqueles que Deus escolheu. Todos aqueles que são renascidos de novo, esses são filhos de Deus. Então nem todos são filhos de Deus, apesar das fraquezas e dos pecados, apesar de nós sermos mal por natureza. Então Deus nos amou primeiro. Então por que Deus nos amou primeiro? Por causa da nossa condição pecaminosa e caída desde Adão e Eva. Ok? Vamos continuar? Então bora lá. Eu acredito que eu vou ter aqui algumas passagens que vai trazer e vai mostrar isso ao qual eu tenho começado a falar com vocês. Apesar que eu já tenho isso no canal, mas eu gostaria de estar trazendo para a nossa reflexão. Efésios 1:4 e 5 diz que Deus nos amou, ou melhor, perdão, Deus nos escolheu. Então Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu. Olha que interessante. Nos amou primeiro, nos escolheu. Efésios 1:4 e 5. Olha que interessante essa parte aqui, que eu acredito que também vai nos ajudar bastante. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vós torneis meus discípulos. Aqui quando ele diz assim, se vocês permanecerem em mim e se as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Pedirdes o que quiserdes e vos será dado está dentro de um conceito, está dentro de uma cláusula. Se o que vocês pedirem segundo a vontade de Deus, se o que vocês pedirem não for para desejos carnais, mas que seja para o próximo, que seja segundo o reino, segundo a vontade de Deus, então tudo isso vos será dado. E embaixo ele diz assim, que deis muito fruto.
Olha que interessante, tudo que vos pedirdes vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto. Olha que interessante. Deus já está dando para nós aqui. Como é que devemos pedir? Devemos pedir o quê? A condição para darmos fruto. E vos torneis assim, tomando essas atitudes, meus discípulos. Então Deus nos amou primeiro. Ele diz aqui em Efésios 1, 4 e 5 que Deus nos escolheu e deu aqui para nós já a ideia de que se nós permanecermos nele e se ele permanecer em nós, como segundo o que nós estamos ouvindo, nós vamos pedir a Deus e ele nos dará graça. Nisto meu Pai é glorificado, nisto Deus é glorificado, o próprio Jesus falando. Que aí Deus vai dar condição e graça para que vocês deem muito fruto. É um pedido e o pedido é atendido. E nisso vos torneis meus discípulos. Perdão. Um discípulo, ele não pede nada para si. Um discípulo, quando ele pede para as coisas do reino. Ele pede para as coisas de Deus. Você está entendendo? Ele não fica pedindo para si mesmo. Uma pessoa que só pede para si, e normalmente esses pedidos são egoístas, ela ainda não é um discípulo. Ela não aprendeu a ser um discípulo de Deus. Um discípulo, um seguidor de Cristo. Vocês estão me entendendo? Maturidade, a gente vai crescendo. Romanos 12, 2 em diante fala sobre esse crescimento, fala sobre as etapas em que o ser humano, o crente no Senhor Jesus, deve passar, ok? Então vamos lá. Então o evangelho é João 15, de 1 a 8, você pode dar uma olhadinha. Então vamos lá. Deus quer o fruto. E que fruto é esse? Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, encontramos este fruto. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Fica interessante. Esse fruto, essas qualidades, é dada, segundo o Espírito Santo, na vida do ser humano. Então, o ser humano em si, ele não tem nada de bom. Nada de bom, eu disse no início dessa reflexão. Mas o Espírito Santo, operando em nós, faz com que isto aconteça. João 15,16. Não fostes vós, não foram vocês que me escolhestes, não fomos nós que escolhemos a Deus. Ao contrário, pelo contrário, Ele nos escolheu, eu vos escolhi a vós, e vos designei para irdes e dardes fruto. Foi Deus quem chamou, amou, alinhou, preparou, predestinou, capacita, envia, para que venhamos a dar o fruto ao qual o próprio Espírito Santo capacita, concede, e que esse fruto permaneça, seja para a vida. Sendo assim, seja o que for, que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos o concederá a vós, quando vos fizerdes o que eu vos mando. Quando vocês fizerdes, ou quando nós estivermos fazendo o que o próprio Deus já nos mandou, o que Ele mesmo já está concedendo a nós pelo Espírito Santo. Vocês estão me entendendo? Essa é a visão de Deus, é a visão do reino. Vocês estão compreendendo aqui? Estão conseguindo? Estão conseguindo? Então vamos lá. Quero falar mais um trechinho aqui, dentro daquilo ao qual nós já estamos conversando. Olha que interessante. Em Atos 9,15 diz assim: porém o Senhor ordenou, vai, pois, ele que é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante dos gentios e seus reis, perante o povo de Israel. Se percebe aqui fazendo uma alusão, trazendo como um exemplo aqui de Paulo, Pedro, João. Tá? Então Atos 9,15 está dizendo que nós somos escolhidos, fomos amados, escolhidos, preparados, para que sejamos, para que Deus nos conceda graça como instrumento, para que saiamos dos arraiais, para que possamos, saindo para fora,
Um sentido de sair e não estar e ficar num reduto, num grupinho, aí numa denominação, numa religião. Não, Deus não chamou a gente para isso. Deus nos amou, escolheu, tem preparado cada um para sermos como um instrumento escolhido na mão dele. Você está entendendo? Para falar, levar a palavra de salvação. Olha que interessante, 1 João 4, 10, 19. Assim nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. É interessante que tenhamos isso em mente, tá bom? Tenhamos isso em mente, no coração da gente. Precisa estar uma palavra dessa forma, desse jeito, ok? Marcos 16, 15 e 16. Ele lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a todas as pessoas. Entendeu como é que funciona? Deus, Ele nos amou primeiro. Ele nos deu graça, Ele nos chamou. Ele predestinou, Ele tem preparado, através do Espírito Santo, segundo aquilo ao qual Ele propôs, então, na vida de cada um de nós. Atos 1:8, contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, até todos os lugares. Romanos 1:5, por intermédio dele, por causa do seu nome, recebemos graça, o apostolado, o chamado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência derivado da fé. Devemos entender que por meio de Cristo, né? Por meio de Cristo, as pessoas seriam salvas. Nem todas serão, mas todas aquelas ao qual Deus assim o quiser. Tá bom? É interessante. E para fechar aqui, já são em 13 minutos aí, já decorreu um pouco mais do que era necessário, mas eu quero deixar essa última para vocês. 1 João 3,10. Deste modo conhecemos que somos filhos de Deus. Então você dá uma olhadinha aí, lê na sua íntegra. Gálatas 3,26, portanto todos vós sois filhos de Deus por meio da fé. Então nós temos que entender que nem todos são filhos de Deus, somente aqueles ao qual Deus já chamou, aqueles ao qual Deus proclamou que eles seriam. Então eu quero trazer mais uma passagem para vocês. Em João 1,12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, eu comecei nessa reflexão dizendo a respeito de que Deus nos amou, Ele nos escolheu, Ele predestinou, é Ele que nos trouxe graça. Eu já tenho no canal sobre esse assunto, mas queria trazer como um alerta, uma reflexão para vocês, para nós. Então, é Ele que opera em nós, tá certo? É Ele que nos salvou, foi Ele que nos escolheu, é o Espírito Santo que opera em nós dando fruto. Filipenses 1,6 diz que Ele começou a boa obra em nossas vidas. Só para termos aí uma noção daquilo ao qual Deus está fazendo e vai fazer. Ok? Deus abençoe a sua vida, sua casa e tudo que você estiver fazendo. Se você quiser conhecer este canal, entra Carlos Zanino, toca no sininho de notificações, você deixa o seu like ou dislike, no rodapé o que você achou de tudo isso e até uma sugestão. Apesar que eu já tenho mais de 500 vídeos prontos para vocês neste canal. Deus abençoe a cada um e até um próximo vídeo.